O fascínio pelo mundo pré-diluviano continua nos levando a investigações e aprofundamento da história como nunca antes havíamos feito. Afinal, é um capítulo importante a cada dia que se passa que revelações extraordinárias irão impactar a sua vida e transformar de igual modo as nossas vidas também. Você já havia imaginado que o primeiro ser a nascer neste mundo também tornaria-se o primeiro fratricida da história da humanidade? É isso mesmo. O primeiro ser humano que nasceu neste mundo. Mas calma aí, a sua pergunta pode ser: o primeiro ser a nascer, quem seria? Ora, neste vídeo iremos explicar quem é este ser que teria nascido no mundo e que acabaria se tornando no primeiro fratricida ou o primeiro assassino da história humana. Eu sou Elidio Hernandes do canal ASTV News. É um prazer estar aqui convosco para mais uma narrativa histórica que irá impactar e trazer lições para a nossa vida humana e como devemos nos comportar para com os demais. O livro de Gênesis, capítulo 4, narra consecutivamente a história destes personagens que iremos abordar ou falar sobre eles nesta nossa intervenção do dia de hoje. A primeira é que iremos falar de Caim. Caim foi ou é o primeiro filho de Adão e Eva, o primogênito da criação desses dois seres criados por Deus. De referir que Caim é o primeiro ser a nascer neste mundo, tanto que quando nasceu em Eva manifestou-se um desejo que ecoava como uma profecia. E Eva teria até anunciado que recebeu um varão com auxílio de Deus. Leia Gênesis capítulo 4, versículo 1. Mas por que Eva teria esse sentimento? No mundo mergulhado em pecado, que eles mesmos teriam feito com que entrasse a terra, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus havia prometido que da descendência da mulher nasceria um varão que esmagaria a cabeça da serpente, o que para Eva seria Caim, o espírito messiânico que esmagaria a cabeça da serpente. Em Eva via Caim como a esperança e a salvaguarda da nova geração de humanos que iria povoar a terra. O que na verdade Eva não sabia é que essa ideia que ela trazia não passava de um mero engano, pois este primeiro ser que nasceu da união desses dois seres criados por Deus nasceria o primeiro fratricida da história humana, algo que começaria a implicar na própria história humana, visto que o primeiro crime seria entre dois irmãos. O termo fratricida ou o termo
fratricídio quer dizer matar ou ato de matar o seu próprio semelhante, neste caso, o seu irmão. Agora, voltemos ao nosso personagem principal dessa saga de hoje, Caim, que é objeto de estudo da nossa investigação e da nossa leitura. Vemos que o nome Caim provém do hebraico Gana, que pode ser transcrito em obter, adquirir, possuir, ferreiro ou lança. Neste caso, se nós formos já observar a profissão que Caim desenvolveu quando já adulto, vemos que Caim era um lavrador de terra e, consequentemente, usava instrumentos como lanças ou talvez machado ou pedras polidas, entre aspas. Mas ainda viria um outro ser da estirpe de Adão e Eva, que seria Abel. Abel é o segundo filho do casal e este era totalmente distinto do seu próprio irmão. Abel era dócil, tanto que o significado do seu nome podemos encontrar como fôlego ou também frágil, fôlego, entre aspas. E aí, o que você está achando desta história? Aí ainda só fizemos a apresentação simples das nossas personagens. Afinal, Abel só aparece aqui como uma personagem secundária desta nossa ação, porque a personagem principal é Caim, o primeiro fratricida da história humana. Por que Caim tornou-se este fratricida humano que teria dizimado ou matado o seu próprio irmão? Ora, vamos voltar à história. Abel e Caim teriam nascido num mundo de pecado. Afinal, depois de Adão e Eva terem desobedecido a Deus, o mundo estava entregue às hostes malignas, entre aspas, estava sendo dominado pelo príncipe das trevas. E é neste mundo que os dois teriam nascido. Mas a manifestação do mal em estirpe essencial seria visto no coração de Caim. Logo, tão cedo, ele teria demonstrado uma queda ou fragilidade para este mal que dominava a terra nos dias em que ele havia nascido. Isto podemos verificar nos próximos versículos, quando vemos os dois com a intenção de oferecer sacrifícios a Deus, numa forma de agradar o Criador e dar-lhe as primícias das suas obras. Lembramos que Caim era lavrador de terra, ou seja, agricultor, e Abel era pastor de ovelhas. Mas o que aconteceu nesta oferta ou sacrifício dado a Deus é que acontece dois acontecimentos paralelos e simultâneos que acabariam transformando decisivamente a história humana e acabaria abrindo uma página para o bem e o mal, em que transformaria um no justo e o outro num fratricida. Mas vejamos como isso aconteceu. Abel e Caim levaram sacrifícios a Deus, conforme pode ver nos próximos versículos do livro de Gênesis, mas há uma particularidade. Caim teria oferecido produtos ou restos da sua produção. O melhor teria guardado para si e oferecido um sacrifício não
intencional a Deus, ou seja, teria dado o que para ele não lhe era importante. Ou seja, no nosso dia a dia chamamos de restos ou migalhas. Nesta forma de abordagem dos fatos, podemos afirmar categoricamente que Caim ofereceu a Deus o que não lhe era importante, o que não lhe abastava, restos, aquilo que para ele não lhe dava falta. E, em outra parte, também podemos dizer que Caim teria oferecido a Deus um sacrifício não de coração aberto, mas sim de coração apertado. Tipo aquela expressão, estou dando algo a alguém e o que eu hei de receber em troca. Este pode ter sido o pensamento de Caim. E do outro lado, Abel, seu irmão, teria dado o primogênito das suas criações e ainda a imolação da gordura dos mesmos. A gordura era um elemento essencial naquela época de sacrifícios citado no período Velho Testamentário, pois era um dos principais adereços oferecidos ao Criador como sacrifício, mesmo até nos dias de Moisés, nos dias de Arão, nos dias dos sacerdotes e profetas. Olha, Abel ofereceu seu sacrifício de uma forma justa e de coração aberto. Uma coisa que torna a história totalmente diferente é que Abel teria oferecido de bom grado o sacrifício ao Criador. E não imagine o que teria acontecido em seguida. Deus, na sua essência, e tendo visto o coração bondoso de Abel, tanto que disse, pela fé, ofereceu Abel sacrifícios a Deus, e mesmo tendo sido morto, ele foi considerado o primeiro herói da fé. Acompanhe o livro de Hebreus, capítulo 11, mesmo sem a datação do versículo, só olhar e ver os versículos abaixo. Enfim, Abel foi o primeiro herói da fé. Por quê? Porque teria oferecido a Deus o melhor da sua criação, o melhor do seu laboro. Meu caro irmão que está acompanhando esse vídeo, se você era um daqueles que era como Caim e oferecia restos para o Deus Todo-Poderoso, passa a pensar da seguinte forma: será que Deus se agrada do que eu tenho oferecido? E se Ele não se agrada, o que eu devo fazer? A imagem que você deve seguir é do Abel. Abel, na sua essência, ele teria oferecido o melhor para Deus. Afinal, Abel, sendo filho de Adão e tendo nascido no pecado, ele teria escolhido fazer o melhor para agradar ao seu Criador. Este ato de sacrifício, Abel acabou alcançando a graça de Deus, e isto irou a Caim. Deus teria respondido à oferta de Abel em vez da oferta de Caim, porque Abel foi justo e Caim deu o que lhe achava impróprio para ele, ou seja, os seus restos. E isso transformou o coração de Caim num coração de raiva. Tanto que há um versículo que diz que Caim irou-se contra o seu próprio irmão. Há uma coisa que podemos ver neste sentido todo, é que manifestações dos chamados
sintomas do pecado começavam a demonstrar-se no coração de Caim. Uma das primeiras seria a inveja. Caim teve inveja do seu próprio irmão, visto que Deus teria respondido da melhor forma para a oferta oferecida por Abel. A segunda é que um sentimento de raiva, impulsa, ira também tomou conta do coração de Caim. Afinal, quando Deus respondeu a Abel, Caim sentiu raiva do seu próprio irmão. Mesmo com estes sentimentos à mistura e à flor da pele, Deus adentrou para a situação de Caim, tanto que alertou-o para que, se ele fizesse o que era certo, talvez as coisas não seriam o que acabaram sendo. Deus alertou a Caim para que se afastasse, pois as portas do pecado estavam abertas. Mas Caim decidiu mergulhar neste caminho do pecado que lhe levaria à destruição. E se formos a ver no versículo 8 do livro de Gênesis 4, diz que Caim convidou o seu irmão Abel para que fossem ao campo, o que nos mostra que, de uma forma premeditada, Caim já preparava a morte do seu irmão. E lá no campo, Caim levantou-se contra o seu irmão e teria golpeado-o até a morte. Só que há uma coisa que muda muito no paradigma dessa história. Caim havia assassinado Abel de uma forma vil e cruel e de um atento grotesco, mas Deus ainda estava lá. E no versículo seguinte, Deus pergunta a Caim: Caim, onde está Abel? Algo que surpreende quando formos já dar uma continuidade a essa história. O nosso fratricida Caim receberia uma punição de Deus, na qual ele disse que a terra por onde ele cultivar não daria frutos. Há uma passagem que diz: maldita será a terra que tu cultivares, e vagabundo serás sobre a terra. Imagine como é que a vida de Caim seria daí em frente. O preço da sua maldade seria tão caro que ele seria um errante sobre a terra e caminharia sem fim sobre os confins da terra. Caim recebeu de Deus um sinal ou uma marca que permitia com que ele se tornasse esse errante que Deus tanto queria que ele fosse. E há uma promessa que Deus cita no mesmo versículo no qual há essa citação da marca, que quem matar a Caim, maldito será 7 vezes. Será que Deus estava querendo dizer que quem quisesse se vingar de Abel ou quem quisesse matar Caim por vingança receberia uma punição 7 vezes pior que a que Caim recebeu? O que acha? Certamente que esse vídeo pode ser visto por pessoas entendentes da teologia e das citações bíblicas. Se tens uma opinião, deixe nos comentários e vai ajudar com que possamos trazer ainda conhecimentos de extrema importância para a vida humana. Caim teria se levantado dali e, fugindo da sua parentela, foi habitar a região de Nod. Nod é um termo que, se formos a verificar, significa errante. Parecia que Caim
e Nod era uma espécie de combinação exata para o que acontecia na vida do fratricida. Uma pergunta que se nega a calar e que muitos também se questionam. E então, Caim gerou filhos? Claro que sim. E quem foi a esposa de Caim? Provavelmente essa resposta nós não temos numa forma clara e exata nas Sagradas Escrituras, mas provavelmente teria sido uma das suas irmãs ou sobrinhas. Afinal, no tempo de Caim e de Adão, não havia a lei que proibia o casamento entre pessoas da mesma família. E nós, se formos já pegar a fundo essa história, podemos ver que naquela época só havia a família de Adão. Não havia nenhuma outra família em espécie. O passo que se segue é que Caim daria continuidade a uma família do mal. Claro, os descendentes de Caim foram os filhos do mal e da perdição, enquanto que os descendentes de Sete seriam os filhos do bem. Ora, Caim construiu uma cidade para o seu filho Enoque, que teria tido com uma das suas irmãs, que a tomou como esposa, ou uma das suas sobrinhas, que a tomou como esposa. Aqui a Bíblia cita que seria o princípio da civilização pré-diluviana, citado em vários textos, pesquisas e até mesmo citações arqueológicas. A cidade de Enoque é a primeira cidade citada na Bíblia. Veja, livro de Gênesis 4, entre os versículos 15 a 17. Da linhagem de Caim veio a perdição. São esses que trouxeram a perdição para o mundo. Entretanto, da linhagem de Sete veio os homens da paz e do bem. Que lições tiramos desta história de Abel e Caim? A primeira lição que podemos tirar dessa história é que nós temos que ser pessoas diferentes de Caim. Além de sermos pessoas que oferecem o que não acham bom a Deus, temos que ser pessoas que agradem a Deus de todo o nosso coração. 2. Em qualquer situação, não podemos nos deixar levar pela ira, pelo rancor, pela inveja e pela ganância, pois estes elementos podem tornar-nos nas pessoas mais vis e cruéis como Caim. A terceira é que pela fé temos que ser pessoas que agradem a Deus de todo o coração e alma, tanto como o próprio Criador teria citado: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Espero que tenha ajudado esse vídeo a trazer explicações taxativamente importantes para a edificação da vida dos caros irmãos. E eu deixo um alerta: não deixe com que qualquer situação entre você e o seu parente ou irmão acabe te tornando num assassino. A melhor forma de resolver desavenças é no diálogo e na compreensão. Afinal, são elementos apaziguadores para uma sociedade aberta, feliz, alegre e harmoniosa. Eu sou Elidio Hernandes e fico por aqui. Até o próximo vídeo na nossa viagem pelo mundo pré-diluviano.